Olá a todos, sou o Fábio Viegas, sou cirurgião bariátrico do Rio de Janeiro e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje, nós estamos aqui com os maiores especialistas de diferentes regiões do Brasil para participar do BariLive à distância, nesse momento de isolamento. E sobre o tema hoje, nós vamos falar de cirurgias revisionais, quando devem ser feitas. É um tema muito interessante e, para discutir esse tema, nós trouxemos hoje quatro cirurgiões, cirurgiões do Brasil inteiro. Nós temos aqui hoje o doutor Alcides Branco. Alcides Branco, ele foi formado em medicina pela PUC do Paraná e o doutor Alcides Branco é especializado em cirurgia geral pela USP e é de Curitiba e é um dos maiores especialistas em cirurgia bariátrica e metabólica do nosso Brasil. É um dos médicos pioneiros em várias técnicas, em cirurgia videolaparoscópica avançada, e se destaca muito por ter um grupo multidisciplinar excelente que defende e que tem as melhores práticas. Temos aqui também o nosso professor, doutor Grande Eudes Godoy, do Rio Grande do Norte. Dr. Eudes Godoy é chefe da divisão médica, diretor técnico do Hospital Universitário, Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É isso, Eudes? Acertei no nome, né? Fundador também do Serviço de Cirurgia da Obesidade do mesmo hospital, membro titular, ex-vice-presidente da nossa sociedade, presidente do capítulo do Rio Grande do Norte, e integra, né, as sociedades, enfim, titulado em todas as sociedades, integra a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica. Temos aqui também o nosso amigo, nosso irmão, doutor Luiz Cláudio Chaves, professor, doutor com residência em cirurgia geral do aparelho digestivo, mestrado em cirurgia gastroenterológica e doutorado também. O doutor Cláudio Chaves, ex-presidente do capítulo de Belém, do Pará. Ele é professor do curso de medicina da Universidade Estadual do Pará e da FAMAIS. É isso? Cláudio, me corrige depois. A cola está... né? E, enfim, é uma das maiores sumidades, experiências, também tem a sua prática em excelência, e nós trazemos aqui top, a nata da cirurgia bariátrica brasileira. E, por último, mas não o último, nós temos aqui o nosso amigo, o nosso irmão, um excelente profissional, um cirurgião bariátrico, titular da Sociedade Brasileira, do Amapá, Dr. Vinícius Reis, também cirurgião geral, cirurgião bariátrico do trauma. Ele atua em 3 hospitais no Amapá, é o preceptor do programa de residência médica, portanto, é um professor, residência médica em cirurgia geral. Ele é supervisor do programa dessa residência médica em cirurgia do trauma, é delegado do nosso capítulo e é também titular das sociedades, né, brasileira, americana e internacional de cirurgia bariátrica. Portanto, nós temos hoje aqui uma constelação de estrelas e não poderia ser menos para discutir um tema que é muito importante para todos. Nossa transmissão é ao vivo, é interativa, pelo Facebook e Instagram, e todos, por favor, podem enviar perguntas. A proposta do BariLive hoje é
trazer para os pacientes. O objetivo do Body Live sempre é levar a informação verdadeira, levar a informação de fonte fidedigna, de fonte idônea, para os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que querem fazer cirurgia bariátrica, que querem se informar sobre esse tratamento tão importante. Então, o objetivo é levar informações sobre casos e quando pode se recomendar uma cirurgia revisional. Portanto, após apresentar os nossos convidados aqui, eu vou fazer perguntas aos convidados, aos debatedores. Os debatedores podem fazer seus comentários, a discussão é livre, é importante que nós sempre nos atenhamos ao tema, e é importante que a gente leve ao paciente aquela informação que vai ficar como verdade, porque nós estamos representando a sociedade brasileira. Então, eu gostaria de começar com o nosso querido, amado doutor Alcides Branco. Alcides, boa noite. Gostaria que você desse aí as suas palavras iniciais, mas eu gostaria de perguntar para você, afinal de contas, o que é uma cirurgia revisional? Boa noite, Alcides. Boa noite, Fábio. Mais uma vez, me sinto honrado pelo convite de vocês. Parabéns à sociedade, cada vez mais levando essas informações importantes nesse mundo bariátrico que cada vez mais cresce, cada vez mais tem pacientes. E nós nos sentimos aí bastante felizes de estar aqui e junto com pessoas aí do naipe do Vinícius, do Luiz Cláudio, do Eudes e você, como sempre, coordenando aí. E tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Bom, se nós já temos uma situação onde diferencia a cirurgia bariátrica de outros tipos de cirurgia do aparelho digestivo, onde você passa por uma psicóloga, um psiquiatra, uma nutricionista, um nutrólogo. Nós tivemos aí uma queda aí do nosso... Congelada. Deu uma congelada aí. Então, eu vou passar, então, essa pergunta, já que o nosso amigo Alcides aqui deu a congelada, eu vou passar, então, ao doutor Luiz Cláudio Chaves, que nos responda. Luiz Cláudio, boa noite, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais, e fica a pergunta aí para você, depois a gente troca, o Alcides responde outra. Alcides, eu passei a pergunta para o Luiz Cláudio, você deu uma congelada aí. Não tem problema, então vamos lá, firme. Eu passo a próxima para você e o Luiz Cláudio começa a responder, então, Cláudio, agora. Claro, Cláudio, vamos lá. Cláudio, por favor, o que é uma cirurgia revisional? Como o próprio título do nosso Body Life diz, é que você vai rever alguma coisa para melhorar algum resultado. Isso seria uma maneira bem simples de explicar, mas a gente tem de entender que a cirurgia revisional ela é muito usada quando o objetivo da cirurgia primária, por algum motivo, não foi alcançado. E também quando alguma situação clínica não esperada possa se apresentar e esteja interferindo na qualidade da saúde ou da vida do paciente. O desafio, que eu acho que é um dos temas dessa discussão de hoje, é identificar por que os objetivos primários da redução do peso, o controle das doenças associadas, especialmente diabetes e outras, não foram alcançados. O que é que aconteceu com aquele paciente? Então, isso identificado e podendo ter solução técnica, se faz uma cirurgia revisional. Então, a cirurgia revisional ela precisa de uma boa avaliação para que ela tenha um sucesso num resultado para os pacientes saberem. Não é quem engordou de novo ou é que faz cirurgia revisional. Não, isso é uma análise. A cirurgia revisional tem de ser caracterizada para aquele que foi identificado que há um fator que pode ser revisto e que pode alcançar os objetivos primários, que é o controle dessas doenças crônicas, como a obesidade e a diabetes.
Alcides, você gostaria de complementar? Você é uma pessoa que médico tem uma equipe multidisciplinar, claro, muito forte. Então, eu acho que complementando o que o Luiz falou, os critérios de indicação, existem vários algoritmos, existem vários protocolos para nós avaliarmos as cirurgias revisionais. Eu estava falando, infelizmente caiu, mas o critério de realizar uma cirurgia primária é rigoroso. Na revisional, ela é mais rigorosa ainda, porque existem outros componentes que podem estar envolvidos, e não só o ato cirúrgico. E nisso eu digo que há um descarte desses pacientes que nos procuram em uma grande porcentagem. E entre os algoritmos que nós temos hoje, para dizer para vocês, esse tipo de procedimento deve ser realizado, tem que entrar numa seleção de exames de imagem, endoscópico, contrastado e principalmente comportamental. Nós temos aqui no Sul uma cirurgia que ela é muito realizada como cirurgia revisional, e depois, Fábio, eu não sei se é o momento de falar disso, mas eu acho que é interessante colocar que a cirurgia nasceu aqui e que nós revisamos com frequência, que era uma cirurgia do intestino. Se você me der a oportunidade, depois eu posso acrescentar algumas coisas. E que eu sei que vários colegas já nos procuraram. Mas, enfim, complementando o que o Cláudio falou, o critério de seleção é muito importante. Está na mão de cirurgiões credenciada pela sociedade, que tenham experiência, que passem por uma avaliação, porque isso é um cuidado muito grande, a responsabilidade é muito grande, e compartilhar esse procedimento, não só com o paciente, mas com os familiares, porque é um novo procedimento, tem mais riscos, tem mais complicações, e que nós, cirurgiões, podemos chegar na expectativa que tem o paciente em relação ao que geralmente não foi atingido no primeiro procedimento. Então, nós poderíamos dizer que a cirurgia revisional é um procedimento de exceção. É um procedimento que, não é isso, Luiz Cláudio? É um procedimento que nós, não é achar no shopping, comprar uma nova meia, né? A cirurgia revisional, ela deve ter uma indicação, ela deve ter uma boa avaliação antes de se pensar em fazer, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso doutor Eudes. Eudes, boa noite, suas considerações iniciais. E a minha pergunta para você é exatamente essa. Quais pacientes podem ser submetidos a uma cirurgia revisional? Boa noite, Fábio. Boa noite, meus amigos. Minhas considerações iniciais, Fábio, eu não poderia deixar de ressaltar essa iniciativa maravilhosa da nossa sociedade. Utilizar um canal de comunicação hoje, como nós temos nas redes sociais, para algo produtivo, informação de qualidade. Todos nós sabemos que nós vivemos hoje a era das fake news, informações que transitam muito facilmente, mas que nem sempre são coisas boas. Quando a gente transita informações fáceis, nós também temos o risco de recebermos e até inadvertidamente compartilharmos coisas que não são reais, as famosas fake news. Então, iniciativas como essa da nossa sociedade, que eu tenho prazer de ter junto com você e outros colegas, capitaneados pelo nosso querido ex-presidente João Caetano Marquezine, iniciado esse projeto, eu não poderia deixar de parabenizar a sociedade por estar tocando esse projeto, estar levando adiante e certamente beneficiando muita gente nesse nosso Brasilzão afora. Então, são essas minhas considerações iniciais. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar participando desse momento. Eu acho esse tema extremamente oportuno, porque as cirurgias revisionais acabam se tornando mais comuns à medida que nós operamos mais pacientes e à medida que essas informações vão, então, transitando mais facilmente. Mas eu queria ressaltar que isso tem que ser visto como algo de exceção. Não se pode pensar que a cirurgia revisional é algo banal e que você pode simplesmente, por não estar satisfeito com o resultado que conseguiu, ir ali procurar um cirurgião e fazer novamente. É uma alternativa que o cirurgião tem, é uma arma terapêutica que nós podemos lançar mão em algumas situações muito específicas e que precisa, portanto,
que esse paciente seja muito bem avaliado por uma equipe multidisciplinar, e é preciso também que o cirurgião que se propõe a fazer uma operação dessa, ele tenha bastante experiência, não é uma cirurgia para ser realizada em qualquer centro. É fundamental que centros de excelência, credenciados para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, centros universitários que se dedicam a estudar esse tema, nós aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no nosso hospital universitário, nós temos uma linha de pesquisa, projeto especificamente com cirurgia revisional, e podemos constatar que não é algo simples, não são todos os pacientes que conseguem bons resultados, mas, sem dúvida nenhuma, quando o paciente é muito bem avaliado, muito bem preparado, ele tem uma chance de melhorar seus resultados. É importante que a gente diga, Fábio, nesse momento, que quando a gente fala em cirurgia revisional, nós temos dois grandes grupos. Primeiro, nós temos aquele paciente que fez uma primeira cirurgia e que a cirurgia apresenta algum problema. Ele, por alguma razão, desenvolveu, seja alguma complicação, ou ele não conseguiu se adaptar bem àquela operação. Nossas avós já nos diziam, há muitos anos atrás, que o organismo reage de forma diferente ao tratamento. O organismo da gente reage de forma diferente a um comprimido, como reage de forma diferente a uma operação. Então, muitas vezes, nós conseguimos identificar naquela operação que foi feita algum problema, por uma reação do organismo que não foi adequada. Isso aumenta a chance de uma segunda cirurgia ter sucesso, de melhorar esse resultado, porque nós temos um problema objetivo, identificado, que nós podemos entrar ali e resolver. O problema é maior no segundo grupo, quando nós examinamos, fazemos endoscopias, radiografias, tomografias, e nós não conseguimos encontrar um problema com a operação. Isso deve alertar o cirurgião e ao paciente de que há uma chance de que, se nós não conseguirmos identificar alguma coisa que possa ser modificada naqueles hábitos de vida, se é um paciente, por exemplo, que operou achando que a cirurgia faz milagre e ela não faz, as cirurgias são muito boas, muito eficientes, nós fazemos hoje com muita segurança, mas não fazem milagre. A obesidade é uma doença complexa, nós não conseguimos curar nem com cirurgia. É preciso que a cirurgia seja associada a muita força de vontade na atividade física, na boa alimentação, no segmento, no consultório do cirurgião e da equipe multidisciplinar. Se nada disso foi feito, o resultado tende a não ser tão bom. E é preciso que, se essa tiver sido a situação, esse paciente esteja muito motivado para aproveitar uma segunda chance que pode, em determinados casos, ser oferecida para ele. Se ele não tiver essa convicção, uma segunda cirurgia tende a não ter os resultados bons que nós poderíamos ter obtido. Então, de maneira geral, eu diria inicialmente isso. Quando a gente tem uma operação onde aquele paciente não reagiu bem por alguma razão, não está bem adaptado, e nós podemos identificar um problema com ela e tratar, isso dá uma chance maior. Geralmente, a gente tende a indicar uma segunda cirurgia mais frequentemente, porque há um problema ali a ser resolvido. Mas quando a operação está perfeita, isso é mais complicado e são específicas as situações onde a gente pode resolver ou melhorar o resultado com uma outra cirurgia. Eu posso colocar aqui, Fábio? Claro. Só colocar alguma situação em relação ao que o Wilson colocou. O que eu vejo quando você fala num procedimento, num segundo procedimento, ou às vezes um terceiro, na minha cabeça eu tenho uma situação, é que realmente não é que o problema o paciente muitas vezes não deu certo, é que existe um problema relacionado ao desenrolar da cirurgia. A cirurgia que foi feita, por exemplo, vamos dar uns exemplos. Cirurgias restritivas, que a gente colocava a banda gástrica, era uma cirurgia que dava problema. Então, essa era uma cirurgia que não dependia só do paciente, dependia da prótese que estava próximo ao estômago e trazia erosão, etc. Os procedimentos do sleeve gastrectomy, que é uma excelente cirurgia... Vamos só falar aqui, Alcides, eu vou pedir para você... vamos tentar ter um discurso que o paciente entenda, porque claro. Quando a gente fala de banda, sleeve gastrectomy, como é uma coisa voltada para o paciente, e não uma discussão técnica, eu vou pedir que você
Claro. Explique isso, explique de uma maneira que o paciente possa entender. Perfeito. O que é uma Vamos banda? lá, então. Então, nós tínhamos uma cirurgia lá atrás, que nós É uma colocávamos... cirurgia que hoje está em desuso, né? Está em desuso, E mas é uma exatamente cirurgia... por isso que ela entrou em desuso, né? Exatamente. Porque a a gente cirurgia... evoluiu, a medicina evoluiu, a cirurgia bariátrica evoluiu. Exato. E a gente conseguiu hoje, então, é exatamente aquilo que o Eudes falou, né? A gente entendeu que existia ali um problema, e isso evoluiu, e com isso, hoje a cirurgia bariátrica é completamente diferente. Totalmente diferente. Você coloca uma aliança, um anel, junto ao estômago. E nós sabemos que isso trazia resultados que não eram satisfatórios. Então, muitas vezes não depende só do paciente. Não é que não eram satisfatórios, não eram tão bons quanto são agora. Hoje as cirurgias estão consagradas. Né? Então, eu acho que nós temos que imaginar também que às vezes não depende só do paciente, mas depende muito da técnica que foi usada, utilizada, e da seleção do paciente em relação a isso com a técnica. Né? E com o tempo isso vem evoluindo, né? As coisas modificaram, hoje as cirurgias estão muito determinadas, estão muito consolidadas. Durante esses anos todos, a gente já entende como é a evolução. E o que eu vejo é que quando o paciente tem problemas relacionados à má nutrição, né? Vamos lá, então, a diarreia constante, a vômitos, né, Fábio, frequentes, né? Dores abdominais, quadros de oclusão recorrentes. Então, existe um problema clínico. Eu acho que isso está mais voltado para a nossa Body Live de hoje. Existe um problema relacionado à cirurgia, existe um problema relacionado ao paciente, existe um problema comportamental. E que nossa obrigação como cirurgiões é, nesse segundo procedimento, melhorar a qualidade da vida do paciente. É importante nós falarmos que isso é a exceção da exceção da exceção. Exato. Né? É óbvio que a medicina é uma arte que vem evoluindo com o passar dos anos, né? E cada vez mais a gente já vai evoluindo. Nós estamos aí já na quinta ou sexta, e estamos entrando aí numa sétima era de cirurgias bariátricas, cada vez mais se modernizando. Nós hoje entendemos, né, Eudes, e a gente gosta de estudar a questão metabólica, né? Hoje nós entendemos a cirurgia bariátrica muito menos como o Alcides aqui colocou, como mecânica, né? Antigamente a gente dava a importância do anel, né? Colocar, e hoje a gente entende cada vez mais a cirurgia como uma evolução, como um tratamento metabólico, é muito maior do que a gente imagina. Evoluiu muito, modificou muito. Pode colocar, pode falar. Evoluiu muito, modificou. Então, hoje você paciente que está assistindo a essa Body Live, entenda que após ser feita a seleção por um dos nossos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nós pensamos no melhor para você. Então, a sua colaboração é importante. Dificilmente você vai ter problema nessa cirurgia quando vai bem selecionada, se você fizer a sua parte. Existe a parte cirúrgica e a parte do paciente. Então, o que tinha que evoluir a cirurgia, claro, a medicina não é estática, vai evoluir mais. Mas hoje o que nós oferecemos para vocês é o que existe de melhor. E esse melhor depende de vocês também. Aí. Vinícius, boa noite, pela presença. Gostaria de ouvir suas considerações iniciais. E a gente falou aqui de técnica, a gente falou aqui de comprometimento, a gente falou aqui de cuidados, a gente falou aqui... Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha importante, no resultado da cirurgia, um bom preparo pré-operatório? E como é que você prepara o seu paciente antes de fazer a cirurgia? Boa noite. Boa noite. As considerações é com muita alegria que eu recebo o convite com o compromisso de estar hoje nessa bancada de tal esfera, de tal quilate, e representando a sociedade no nosso querido Amapá, um estado que vem de forma emergente, trabalhando a cirurgia bariátrica também, e eu venho humildemente representando a sociedade por aqui. Agradeço aí ao convite e dizer que somos todos por um. E respondendo à pergunta, ela vem de encontro com o que o Alcides acabou de dizer, quando o paciente escolhe o seu cirurgião,
Na verdade, ele tem que escolher a sua equipe de tratamento, comandada pelo cirurgião. O centro de referência, quando ele é possível, ele precisa ser chancelado. É como se eu comprasse um automóvel que tem marca e eu preciso de reparo, eu tenho onde levar numa autorizada, numa concessionária que realmente me dê garantia de que eu estou sendo bem cuidado. O preparo do paciente para ser operado, ele requer um estudo minucioso. A gente nota, durante essas consultas pré-operatórias, que nem todo obeso tem condições de ser submetido a uma cirurgia pela gravidade da mudança de vida. Claro que positivamente, mas alguns ainda não se encontram preparados, principalmente da parte psicológica, de assumir... Você acha muito importante no resultado cirúrgico, no resultado da perda de peso, no resultado a preparação psicológica? Você acha isso faz parte? Isso evita lá na frente? É fundamental a parte nutricional, psicológica, com alguém que realmente seja competente da área, que saiba lidar, porque as adversidades podem acontecer. E quando ela não está bem amarrada com os profissionais, fica mais difícil o controle pós-operatório. Mas com uma equipe bem coesa, assim também é chamada a coesas, porque são todas juntas, é formidável a forma de trabalhar e de resolver alguns possíveis adversos que venham a acontecer mais na frente. A avaliação desses pacientes de forma minuciosa reflete ao resultado. Isso é claro, né? Um paciente bem acompanhado, primeiro, eu vou escolher o meu cirurgião, eu sei que ele tem uma referência, ele é da sociedade, ele tem uma representação, então eu já estou bem amparado. Os que estão em volta também são conhecedores da causa, ok, agora eu vou fazer o meu preparo pré-operatório, pessoal, fazer bons exames em laboratório que te dê subsídio para confiar naquele exame, endoscopias em situações de colegas que também fazem parte de uma sociedade que lhe dê confiança para acreditar naqueles exames que podem trazer algum desconforto para a gente tratar depois. Quer dizer, então é importante... eu estou fazendo essas intervenções porque eu acho que é importante a gente levar essa informação para o paciente, né? Quer dizer, então, você acha que é importante o paciente procurar um médico e tem uma equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar é importante no resultado, ou seja, aquele médico que tem uma equipe multidisciplinar terá, com certeza, naquele paciente que procurou aquele médico, com equipe multidisciplinar, ele vai ter um melhor resultado? Com certeza absoluta. Desde o resultado, se esse paciente é elegível para operar ou não, né? Porque ele vai te ajudar a definir se é um bom paciente, um bom candidato ao tratamento cirúrgico naquele momento, ou se ele precisa de algum tratamento, algum ajuste para um posterior momento de cirurgia, ou seja, identifique que esse paciente não é o momento de operar. Eu preciso trabalhar a parte nutricional, mastigatória, algum tratamento psicológico, trazer a família desse paciente para conhecer o circuito familiar, né? O hábito diário, qual o horário que ele costuma comer, se ele janta à noite ou só faz uma refeição no dia, como vai ser isso? Você me lembrou uma coisa, Vinícius? Eu operei um marido e a mulher. E eu operei o marido e a mulher com a mesma técnica. E isso uniu o casal. E o resultado foi ótimo. Ou seja, como é importante a família nesse contexto, né? O apoio familiar, né? Trazer a família. Você falou um negócio muito importante, assim, que a gente às vezes esquece, trazer a família. Muito, muito bacana o que você falou agora. A família é um espelho da situação que às vezes o paciente se encontra. E, às vezes, o tratamento envolve a família. É um tratamento conjunto e que o resultado vai refletir, sim, na família também. Muda os hábitos da casa toda,
e daqui a pouco tem mais gente te procurando, porque geralmente é uma família que tem mais de um obeso e acaba a gente tratando mais de um componente dessa família. Então, é fundamental, sim, um bom preparo, uma boa equipe que esteja chancelada, principalmente no nosso caso, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É um respaldo que o paciente tem e que nós temos também como profissionais da área. Quero pegar um gancho aí dessa fala do início. Claro, Luiz Cláudio, lógico, com certeza. Para apenas ressaltar um detalhe que eu acho sempre muito relevante, e em função do que nós estamos falando, que é cirurgia bariátrica e, particularmente, a cirurgia revisional. Nesse preparo, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é o entendimento que o obeso, o grande obeso, é uma pessoa que tem um sofrimento psicológico muito grande. Ele luta contra aquela obesidade que traz muitos desconfortos para ele, que o restringe e o limita de muitas coisas que ele gostaria de normalizar na vida dele. Então, esse aspecto do preparo com a equipe multidisciplinar é sempre muito importante. O preparo com o psicólogo nesse aspecto é muito importante para entender o paciente. Quando há algum resultado que não é adequado, não é o esperado, isso frustra muito o paciente. Então, isso tem de ser entendido com muito cuidado, porque a gente tem de tratar desse paciente nesse momento que ele tem uma frustração de um resultado, tipo, ele reganhou peso de novo e vai voltar a ser o que era. Então, a abordagem psicológica desse paciente, entender o paciente, é fundamental. E aí, nesse aspecto, ao tentar rever os motivos que levaram a esse mau resultado, independente de qual foi a técnica, se foi uma técnica antiga ou se foi uma técnica nova, enfim, essa análise tem de ser feita com muito critério para que, caso seja proposto uma cirurgia revisional, que vai ter, como você bem disse, Fábio, um pouco mais de risco, ela tem mais complexidade, é um abdômen e um estômago já mexido, então a gente tem que ter alguns cuidados especiais, mas o resultado dela não pode frustrar de novo o paciente. E a gente tem que ter cuidado, uma segunda frustração com uma segunda tentativa é algo que tem que ser muito bem avaliado e muito bem conduzido para a gente não gerar essa sensação dupla de insucesso. A pessoa vai jogar o insucesso, então o culpado sou eu. Então a gente tem de saber lidar com esse paciente. Né? Lidar. Esse preparo, a equipe multiprofissional nesse aspecto. E o nosso entendimento como profissionais de referência e de que esse paciente deve ser estudado como um todo, a decisão tem de ser planificada conforme o que é que aquele caso está tendo, para saber que tipo de solução. E saber o limite dessa decisão. Isto é, até que ponto um problema comportamental poderia ser resolvido por uma solução técnica? Nunca. O problema comportamental tem de ser... É uma questão comportamental ou psicológica? É um problema técnico. Essa é a grande análise que nós temos de fazer quando chega um paciente conosco, com um mau resultado que ele quer rever. Se o mau resultado... vamos dizer, momentaneamente a gente está falando muito um mau resultado de insucesso daquilo que é mais incomodava o paciente, que era a perda de peso, digamos. É claro que tem revisionais por outros motivos, que a gente comenta aí ao longo da nossa live, mas o insucesso e a frustração, o quadro psicológico, você querer, na ânsia de atender o paciente e propor uma nova cirurgia que não está bem indicada, apenas na tentativa de ajudar o paciente, pode ser um fracasso pior. E essa que é a nossa missão, analisar bem o paciente, o caso, entender o que aconteceu, entender como ele está e se ele vai se engajar numa reconstrução daquele resultado. Eu acho isso muito importante. Alcides,
Oi. A gente entrou aqui no tema recidiva da obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial, é uma doença, como bem Eudes colocou, uma doença progressiva, é uma doença que tem controle, e que o melhor controle até hoje é a cirurgia. Mas esse paciente recidivou o peso. Eu gosto desse do termo recidiva, porque eu acho que quando você diz recidiva, você está levando em consideração que nós estamos tratando uma doença. Como é que você aborda o paciente que recidivou a obesidade? O paciente chegou no seu consultório com uma história de recidiva da obesidade. Ele operou. Como é que você aborda isso? Como é que você trata esse paciente inicialmente? Então, eu estava escutando agora o Luiz falar, e eu acho que essa abordagem que nós temos que ter com os pacientes que nos procuram, que possa ter uma opção de revisional, tem que ser muito clara, porque as cirurgias evoluíram de uma maneira, principalmente nas duas certificados, comprovados, que é o bypass, estômago e intestino, e o sleeve, que é o tubo gástrico, a manga gástrica, e que é a recidiva da obesidade. E quando você fala para mim, vamos falar sobre revisional, eu penso na parte técnica, Fábio. Eu penso na diarreia crônica que me procura, no refluxo intratável, naquela pessoa que tem uma bandinha, anel intragástrico, aquele que tem quadro de suboclusão, onde existe um problema que tecnicamente, eu vou poder ajudá-lo. Agora, quando esse paciente nos procura, e isso é muito frequente no consultório, vocês que estão ouvindo, por reganho de peso, aí a situação, na grande maioria das vezes, nós temos que falar isso para vocês, isso é comportamental. Porque já foi indicado para vocês uma cirurgia que tem altos índices de perda de peso e de melhora de morbidades, cirurgias que têm alto índice de controle de peso. Você passou por psicologia, você passou por psiquiatria, você passou por uma equipe, você foi avaliado, foi orientado, e pela complexidade da doença, existe uma porcentagem que reganha peso. Mas eu digo para vocês que estão nos ouvindo, a primeira cirurgia, e bem indicada, você já teve a sua chance, se o problema foi reganho de peso, se você voltou a engordar. Olha dentro de si, se você não tem compulsão alimentar, se você não tem etilismo, se você faz atividade física, você voltou na tua nutricionista, se você voltou no teu endócrino, você está indo na sua psicóloga, você está seguindo as orientações. Então, pode falar, Fábio. Então as coisas são... Então eu estou concordando assim. Então você acha muito importante, primeiro, aquele paciente chegou aí no seu consultório, você vai encaminhar ele para uma equipe multidisciplinar primeiro. Perfeito, porque assim, dentro da experiência que a gente tem, a gente sente, Fábio, que o problema é clínico, e esse paciente entra no protocolo revisional, que é uma endoscopia, raio-x contrastado, ecografia ou tomografia com contraste, medir o diâmetro com tomografia gástrico. Então, nós fazemos uma avaliação técnica anatômica. Agora ele vai passar pela equipe. Mas se você fez um bypass, se você fez uma cirurgia onde um membro da sociedade mantém os padrões técnicos que nós temos, provavelmente o teu tratamento é comportamental, o tratamento é psicológico, é psiquiátrico, é você resgatar aquilo que foi te orientado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se o paciente não procura com um bypass que foi bem feito e teve reganho de peso, nós não temos muita opção para te oferecer, porque você já teve a sua chance. E ainda você tem dentro de você uma ferramenta potentíssima, uma ferramenta de perda de peso sensacional. O que você tem que resgatar é o tratamento comportamental, que eu estou vendo que a nossa conversa está indo mais para isso. A minha parte seria mais a técnica, né? Aquele paciente voltou, tem um refluxo intratável, tem uma anel, uma aliança dentro do estômago, do intestino, tem uma diarreia crônica. E, claro, se eu puder, junto a isso, ajudá-lo a tratar o problema clínico dele e perder peso, e posso, muitas vezes, fazer isso aí, Deu uma travada ali. Eudes, o paciente chegou lá no seu consultório e assim, a gente vê com
o advento da internet, a amiga que diz que usou lá o bisturi de argônio, usou... Enfim, eu queria entender como é que você aborda esse paciente que chegou lá no seu consultório com recidiva da obesidade. Quando é que você indica a cirurgia para ele? Quando é que você não indica? Quando é que você diz assim, olha, é um problema da cirurgia, vamos abordar, a cirurgia por acaso, sei lá, pode não estar boa. Como é que você faz? Como é que o Alcides deu a posição dele? Eu queria ouvir de você como é que você aborda esse doente que teve a recidiva da obesidade? Fábio, vamos focar no que para nós é mais complexo, que é quando a gente examina essa cirurgia, esse paciente não encontra nada de errado com a cirurgia. Eu acho que esse é o grande problema. Como eu comentei anteriormente, e Alcides também comentou nesse sentido, existem alguns problemas que nós podemos identificar e aí fica menos complicado, porque nós nos focamos em resolver o problema que foi encontrado. Mas num número importante de pacientes, nós examinamos com endoscopia, raio-x, como eu falei, e a gente não encontra um problema com a operação. Aí tem um detalhe que eu acho que é importante a gente ressaltar, explicar para os pacientes. Nós temos tipos diferentes de cirurgias. E nós temos, de maneira geral, um entendimento de que essas cirurgias, elas têm potências diferentes, digamos assim. Elas não são exatamente iguais, elas são... Vamos focar em 3 tipos mais comuns de cirurgias que nós temos hoje em dia. Nós temos uma cirurgia que mexe apenas no estômago, reduz apenas o estômago. Nós temos cirurgia que reduz o estômago e fazem também um desvio intestinal, mas que não é um desvio muito grande. E nós temos, por fim, um terceiro tipo que reduz o estômago e faz um desvio bem extenso. Então, existe uma relação, que eu acho que é interessante a gente comentar, entre quanto mais eu mexo e desvio, com mais potência, mas também com maior risco de desenvolver alguma dificuldade de adaptação. Eu mexo mais na fisiologia, eu interfiro mais com o funcionamento normal do trato digestivo, do estômago, do intestino. O que nós queremos? Nós queremos algo que funcione e que mexa o mínimo, dê o menor problema possível. E aí é onde está uma balança que a gente tem que pesar. E aí é onde está também uma possibilidade que nós temos, dependendo do tipo de cirurgia que esse paciente fez inicialmente. Se ele fez uma cirurgia inicialmente, que mexeu apenas no estômago, digamos assim, eu examino, vejo que ela não tem nenhum problema, mas eu vejo que é possível adicionar um desvio intestinal a essa cirurgia, muitas vezes nós indicamos. E muitas vezes os pacientes têm um resultado melhor com isso. Claro, voltamos a ressaltar, sempre com o apoio de uma boa equipe multidisciplinar. E aí, nesse momento também, Fábio, eu queria chamar a atenção para algo que eu percebo que preocupa muitas vezes os pacientes, e eu acho que é importante a gente explicar. Nós entendemos melhor como essas cirurgias funcionam hoje. Quando essas cirurgias foram desenhadas há 40, 50 anos atrás, os cirurgiões, evidentemente, não sabiam o que nós sabemos hoje. A medicina avança, a ciência evolui a cada dia. Nós não sabíamos, os cirurgiões antigamente não sabiam que quando eles mexiam no estômago, no intestino, eles não estavam apenas mexendo no volume, enquanto esse estômago tinha capacidade de guardar alimento, de reservatório, de quantidade de comida que cabia ali. Esse era um pensamento da década de 50, de 60, quando isso tudo começou. Eles não sabiam que nós mexíamos muito nos hormônios e no próprio metabolismo do paciente. O que isso significa? Nós sabemos claramente que pessoas têm tendências diferentes para ganhar peso, e algumas nem têm. A gente diz aqui no Nordeste que tem cabra que é magro de ruim, come que só um impinge e é magro de ruim. Ou seja, pessoas que comem bem e que não ganham peso.
ele não tem a genética que leva à tendência de ganhar peso. Por outro lado, outros, se não tiverem muito cuidado, tendem a ganhar peso progressivamente ao longo da vida. Ou seja, a tendência de ganhar peso é diferente. E o que nós sabemos hoje com as nossas cirurgias é que nós conseguimos reduzir a tendência de ganhar peso que essas pessoas têm. Só que, como eu comentei anteriormente, pessoas reagem diferentes ao tratamento. Em algumas pessoas, essa tendência é reduzida muito, a mexida nos hormônios, no metabolismo acontece numa intensidade boa, essa tendência cai bastante, e em outras nem tanto. Aí que é fundamental a ajuda no comportamento, na força de vontade, para otimizar essa chance. Só que eu acho muito importante lembrar que você não pode achar que você vai ter a mesma dificuldade em fazer dieta, controlar sua alimentação, que você tem antes da cirurgia. A cirurgia vai ajudar nisso. Por outro lado, não pode achar que ela vai fazer tudo. É um meio termo que tem que se encontrar aí. E aí, eu brinco com meus colegas dizendo que aqui, pelo menos, eu sou a maior autoridade nessas cirurgias. Porque faço há 20 anos nos outros e há 5 fizeram em mim. Eu sou operado e sei bem como é que o paciente se sente em virtude de ter uma cirurgia. E posso dizer que quando você tem cuidados, quando você é responsável com a sua alimentação, com a sua atividade física, você tem uma chance muito alta de você mesmo esquecer que é operado. Às vezes eu esqueço que eu sou operado. Uma vida normal, absolutamente normal. Mas por quê? Claro que eu tenho a vantagem de ter um entendimento técnico, mas isso é plenamente possível que você, que não é cirurgião, não tem nada a ver com medicina, também tenha, desde que você tenha uma boa orientação de uma equipe multiprofissional. Então, a operação muda a tendência de engordar e você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade que você está tendo em fazer uma cirurgia bariátrica. Uma revisional é uma possibilidade, mas não são todos os casos, como a gente comentou, onde esse resultado vai ser melhor. Às vezes, pode até trazer, como o Luiz Cláudio comentou, mais uma frustração. É preciso muito cuidado nessa decisão. Luiz Cláudio e Vinícius, eu tenho alguns pacientes que chegam no meu consultório e com queixas. Doutor, eu fiz uma cirurgia há 5, 6 anos atrás e ganhei um pouquinho de peso e estou com medo. Ele não recidivou a obesidade, mas ele ganhou um pouquinho de peso, né? Ele ganhou aqueles 5, 10 quilos, né? Enfim, e ele está com medo. Como é que vocês dois abordam esse doente? Assim, esse doente, vocês acham assim, interessante usar uma medicação para ajudar esse paciente? Não acha? Vocês encaminham esse paciente para uma avaliação psiquiátrica? É importante você ter um clínico, um endócrino, um nutrólogo, que ajude aí nesse tratamento clínico. Como é que vocês abordam esse doente que ganhou um pouquinho de peso no final de 3 anos, por aí? Eu vou começar com o Luiz Cláudio. Vamos lá, Luiz. Olha, essa é uma situação muito frequente no nosso consultório. Com 5 anos, reganhou, digamos, 20% do peso. Vou colocar um número só para raciocinar. Então, o paciente perdeu 40 quilos e reganhou ou recuperou 10 depois de 5 anos. Isso é relativamente frequente. Você tem de saber explicar isso para o paciente, mas, simultaneamente, identificar por que aconteceu esse ganho, aonde é que ele está, digamos, errando no comportamento alimentar dele ou físico, e se ele está tendo acompanhamento adequado ou não. Você tem que dar uma sacudida nesse paciente, porque, com certeza, ele continua tendo excelentes resultados da cirurgia. Com certeza, se ele recuperou 20% do peso,
ele tem controle da maioria das suas doenças associadas, mas você tem, não de assustá-lo, mas dar uma sacudida nele, porque a obesidade é uma doença crônica. Nós não curamos doenças crônicas, nós controlamos doenças crônicas. E, nesse aspecto, se ele perder esse controle, ele pode, ao longo do tempo, reganhar peso. Eu explico que a obesidade você ganha 20 gramas por dia, que são 140, 150 gramas por semana, que são 600 gramas por mês. Mas em 12 meses foram 6 quilos. E em 5 anos foram 30. Então é assim que é um comportamento muito... O erro é pequeno, 20 gramas a mais por dia são erros ou desvios pequenos, que você tem de mostrar para o paciente que isso ocorre e tem de ter cuidado para que ele faça um esforço para perder 20 gramas por dia. Ele neutraliza a situação. Se ele perder 30 gramas por dia, ele perde aquilo que ele perdeu, que ele ganhou demais. Mas, enfim, você tem de analisar o que está acontecendo. Em geral, são deslizes alimentares e comportamentais. É um paciente que se separou da equipe um tempo um pouquinho maior, e aí você chama ele de volta. Aí a gente tem de ter um encantamento com o paciente, tem de ter essa busca de uma relação mais longa médico-paciente com a equipe multidisciplinar, incentiva ele a voltar a nutricionista, ele acha que já sabe tudo, identificar os erros. A gente tem a preocupação com a condição compulsiva, se tem ansiedade associada ou não, se tem uso de álcool mais do que deve ou não, que interfere de modo pequeno, mais progressivo. Então, né? Nessa pandemia aí o pessoal abusou um pouco, né? Ficou mais em casa. Vinícius, então, pode usar... Desculpe, cortei. Só finalizando, eu acho que isso não deve assustar, e isso é muito frequente, mas isso é controlável, mas você tem de dar uma sacudida no paciente. Você tem de mostrar para ele que se ele não mudar o comportamento, e, por exemplo, uma curva de perda de peso dele, eu recomendo que os pacientes voltem comigo nos primeiros 5 anos, de 6 em 6 meses, para fazer um check-up bariátrico. Depois de 5 anos, eu já libero um pouco mais eles, mas continuo. Hoje eu consultei pacientes com 17 anos de operado, 14 anos de operado, e eu digo, faz um check-up bariátrico anual, venha aqui, mesmo que não esteja sentindo nada. Se você precisar, por qualquer motivo, estamos sempre aqui, para manter esse elo e manter essa orientação. E muitas vezes você estava 4 anos atrás com 70 quilos, aí você no ano seguinte estava com 73, aí no outro ano você já estava com 78, agora você está com 85. Observe, tem uma tendência. Tem que manter esse paciente sob vigilância, né? Sob vigilância, ele tem uma doença crônica, nós não curamos doenças crônicas, nós controlamos ela, isso tem de você passar essa mensagem para o paciente, para ele, sabendo disso, ele aderir ao tratamento, à equipe, de uma maneira que ele ache mais produtiva, porque ele pensa que a cirurgia pode ser milagrosa e resolver tudo e sem que ele tenha de fazer qualquer tipo de esforço futuro, mas ele tem de ter uma vigilância permanente. Perfeito. Vinícius, você acha que pode usar, nesses casos, uma medicação para ajudar o paciente a resgatar? Você tem essa experiência lá na sua equipe? E eu já vou deixar uma pergunta aqui para o meu amigo Alcides, uma pergunta de uma paciente. E as perguntas nós vamos responder, se a gente não der tempo, porque o tempo é muito curto, o assunto é muito bom, a gente vai respondendo ao longo da semana. E eu já vou deixar a pergunta aqui da Regina Santini, Alcides. Qual é a indicação do procedimento com plasma de argônio? Vinícius vai responder essa pergunta, você já guarda aí essa pergunta para você, para entrar em seguida. Vamos lá, Vinícius. Muito bem. Em relação à medicação, é bem complicado a gente admitir que esse paciente precisa de um tratamento medicamentoso para tratar algo que, às vezes, é comportamental, como a gente acabou de discutir com o Dr. Luiz. É muito difícil assumir que um remédio vai dar conta dessa condição em que ela não conseguiu segurar aquela perda de peso no objetivo. Mas pode ajudar?
Pode ajudar, quando bem indicado, eu acho que pode ajudar sim, bastante. Mas eu ainda costumo... Tem os inibidores do GLP-1 aí, né? Os análogos do GLP-1, né? E agora modernamente. Pode ajudar. Na verdade, esses pacientes, às vezes, já fizeram uso antes de operar. Alguns deles chegam, né, com essas tentativas antes de operar e já vêm conhecendo esses medicamentos. Quando possível e bem indicado, com auxílio do endócrino, talvez é uma arma que pode ser bem usada sim. Eu acho que é um bom... Cides, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu acho que... Vamos correndo as perguntas. Vamos lá, então. A endoscopia é um dos procedimentos que nos acompanha muito de perto no pré e no pós-operatório. Especificamente, a resposta Santini, o plasma de argônio é uma terapia endoscópica onde você realiza uma queimadura ao redor daquela emenda do estômago com o intestino, que chamamos de anastomose, e com isso diminui o calibre daquela saída do alimento do estômago para o intestino, e teoricamente isso pode favorecer a você, Santini, ter uma perda de peso. Agora, o que eu acho importantíssimo, Santini, é você procure um cirurgião bariátrico que faça endoscopia ou que tem equipe que faça endoscopia, porque se nós formos somente, Santini, olhar na endoscopia e ver que a anastomose, que é essa ligadura entre o estômago e o intestino, está maior que 2,5 cm, e ele focar no tamanho da anastomose, ele tem que entender se você não tem o etilismo, se você não é o compulsivo pelo doce, se você está seguindo as orientações, se você não tem uma mudança comportamental, porque se houver somente a cauterização dessa região e você diminuir o calibre, você pode temporariamente melhorar e ter uma perda de peso, mas com certeza você vai ter um ganho de peso. Então, a avaliação por um cirurgião, uma equipe bariátrica, é fundamental para determinar se vale a pena queimar essa emenda entre o estômago e o intestino, diminuir esse calibre e te favorecer na perda de peso. Tá bom, Fábio? Fábio, bom. só Pessoal, completando... só um minutinho, Luiz. O Instagram, infelizmente, ele vai encerrar em breve, acho que 1 minuto no máximo, e nós vamos continuar um pouquinho lá no Facebook. Então, assim, se o Instagram encerrar, parte lá para o Facebook, porque a gente já vai começar nossas considerações finais. Então, pode falar, Luiz Cláudio, por favor, pode complementar. Eu queria fazer uma palavra específica sobre o argônio ou a endoscopia. Hoje, a endoscopia está mais perto do cirurgião do que nunca numa equipe multidisciplinar bariátrica. Começa no pré-operatório, que você tem de avaliar aquele estômago. Eu recomendo sempre a pesquisa do H. pylori, foi minha tese de doutorado, e a gente demonstrou que isso é importante, mas saber que aquele estômago é saudável para ser operado. No pós-operatório, a gente tem complicações que a endoscopia pode nos ajudar muito, isso é muito importante. E nesse insucesso, quando você tem boca anastomótica, como bem o Alcides explicou, que esteja larga, a primeira recomendação que eu digo o barco tem um capitão. O capitão, em geral, é o cirurgião bariátrico que coordena uma equipe. Quem deve avaliar e indicar é através dele. E ele vai usar um endoscopista que tenha experiência, que saiba medir boca anastomótica. Óbvio que esse paciente precisa desta avaliação comportamental. Se ele estava desgarrado do consultório, eu só faço o argônio nele, eu só indico, e a gente tem bons resultados com argônio, quando ele primeiro se engajou na equipe no trabalho multiprofissional. E eu sinto que ele está motivado, que ele vai dar sequência, porque só fazer o argônio e achar que vai de novo resolver tudo para ele não é adequado. Mas os resultados com argônio, quando bem usados, é como a cirurgia, quando bem feita é ótima. Isso. E se tem esse problema que aparece, o argônio pode ajudar, e eu acho que a endoscopia próxima do cirurgião sempre é muito bom. Perfeito, Luiz. Pessoal, o Instagram parou, nós estamos agora continuando no Face, temos aí mais 8 minutinhos, então, como nós somos 4, estou aqui moderando, eu vou pedir que cada um de vocês, em 2 minutos, façam suas considerações finais. Nós temos aqui com várias perguntas, nosso presidente, Marcos Leão, está nos assistindo. Obrigado, Marcos. E todos aqueles
amigos da nossa sociedade, Mandaloso, está assistindo, está mandando abraço. Enfim, eu queria que os nossos palestrantes aqui fizessem suas considerações. Vou começar de trás para frente agora. Vinícius, por favor, você tem 2 minutos aí para dar o seu conselho para os nossos pacientes, fazer suas considerações finais. Muito bem. É claro que vai sobrar mais um caminhão de dúvidas e que a gente discutiria aqui a noite toda com muito prazer. E acredito que, como os nossos pacientes somos como filhos, a gente está aguardando em casa para discutir, para esclarecer, para deixar isso cada vez mais transparente e dizer que a equipe médica tem que estar sempre coesa, juntas e apoiada por uma grande instituição que dê respaldo. No nosso caso, sempre lembrar que cirurgiões chancelados pela sociedade é um grande respaldo para o paciente, a entidade que nos permite dizer que somos capacitados e, muito mais que isso, somos comprometidos com o trabalho que estamos realizando. Dizer que a cirurgia ela não foi feita para falhar. E o paciente, às vezes, pode sim esquecer que operou, mas ele não pode esquecer que usou o único tiro que tinha na sua espingarda. Colocar de novo um novo cartucho não é tão simples. Nem sempre vai causar o mesmo impacto do primeiro tiro. Mas que nós estamos de braços abertos para receber, nas dificuldades também, apoiado, como sempre apoiamos nossos pacientes. Agradecer pela oportunidade, agradecer aos amigos que aqui estão, agradecer à sociedade pela pessoa do Dr. Fábio, ao professor Marcos Leão, que deve estar nos assistindo, e obrigado de uma forma geral. Boa noite. Luiz. Olha, sempre louvar esse tipo de encontro que a gente tem, essa oportunidade de o paciente estar nos ouvindo e poder questionar. Se o conselho fosse bom, ele era vendido, mas a gente pode recomendar que os pacientes, quando queiram operar, escolham bem o seu cirurgião, que tem uma equipe multidisciplinar e que faça corretamente o seu preparo, a sua indicação cirúrgica. Nós sabemos que tem pessoas que, às vezes, vêm com apelos não clínicos para essa cirurgia e que isso não deve ser realizado. E, então, o cirurgião bem escolhido, com boa equipe, ele vai triar e vai saber orientar essas pessoas que até não estejam com a cirurgia bariátrica como a melhor solução. Siga o acompanhamento a médio e longo prazo, que a sua equipe lhe determina. Isso garante um bom resultado, isso garante um melhor resultado. Infelizmente, é uma coisa que nós não tivemos oportunidade de falar. Eu vou falar uma coisa aqui, Fábio, sem contrariar no final o objetivo inicial que você pediu. As cirurgias revisionais estão aumentando em todo o mundo. É como se fosse a técnica que mais está crescendo, não é o maior número realizado, mas que está mais crescendo proporcionalmente. Isso porque, em alguns lugares, em alguns países, sobretudo, menos no Brasil, mas em outros, como nos Estados Unidos, tem muita gente com pouca experiência fazendo cirurgia bariátrica sem muito controle. E isso gera mau resultado. E isso gera a necessidade de uma cirurgia revisional. Então, se você fizer essa triagem adequada da equipe que você vai se operar, você vai fugir desse grupo de maus resultados feitos por um mau cirurgião, ou por um cirurgião que nem tem equipe nem nada. Então, essa escolha é boa. Nós, com isso, diminuímos os maus resultados e as necessidades de cirurgias revisionais, sejam aquelas pela vamos assim, finalidade não alcançada da perda de peso, mas, como o Alcides bem falou, tem muitas outras cirurgias revisionais para corrigir alguns problemas técnicos que estão gerando alguns resultados que não são muito bons, uma anemia, uma diarreia, uma desnutrição, dependendo da técnica que fizerem, que às vezes são cirurgiões, como lá no estado dele tem muito,
ou teve muito, espero que ele tenha parado de vez, faziam técnicas que não são autorizadas. Isso. E que precisou ser denunciados em conselhos de medicina para evitar que faça. E o Alcides criou essa fama de ser um revisional preferido do devido médico para corrigir o problema que o cidadão fazia inadequadamente. Então, escolha bem a sua equipe. Se você fizer uma boa técnica, olha o Eudes, que resultado maravilhoso! Mas porque ele soube escolher o resultado, o cirurgião que o operou, e ele segue as recomendações do cirurgião que o operou. Com certeza. Não, temos tempo. Vamos lá, Luiz. O bom resultado está aí. Tá certo. Alcides, vamos lá. Está terminando. Rapidinho. Muito bom, mais uma vez. A gente sempre aprende, a gente sempre participa desses momentos. A Célia está me cobrando aqui. Eu gostei muito de estar com todos vocês aí. A palavra que o Luiz disse, encantamento, ficou na minha cabeça aqui. Vou começar a usar isso aí, Luiz. Parabéns, Eudes, por exemplo. Você colocou melhor o que você colocar aí. Não tem, fez a cirurgia, pelo jeito tá magrão. Estou vendo você aqui, teu rosto estava me parecendo, mas tempo que eu não TV, mas tá mantendo o peso. Parabéns também pelas colocações de Vinícius, Fábio, sempre brilhante. Eu acredito que nós teríamos ter mais tempo. Nós estamos aí elaborando um curso de cirurgia avançada. Espero que nós vamos poder ter mais tempo para poder discutir, porque isso me deixa bastante eufórico para dizer tanta coisa, e o tempo é curto e a gente tem que respeitar, né? Agradeço a todos vocês, pacientes que estão nos ouvindo. Procure um cirurgião credenciado para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A primeira cirurgia é importante, mas uma segunda cirurgia ela é mais cuidadosa, mais criteriosa, e procure realmente que tenha experiência, porque esses índices de complicações podem ser maiores e os resultados não devem te frustrar. A ideia é melhorar a qualidade de vida. Obrigado a todos, grande abraço, já estou com saudades, a live toda semana, precisamos nos ver, tomar um vinho, bater papo, ver de olho a olho. Obrigado. Eudes, vamos lá, Eudes, para finalizar, o operado, vamos lá. Eu não sou besta não, rapaz. Eu treinei e preparei o cirurgião que me operou por mais de 10 anos para fazer. Um abraço, Igor, meu grande companheiro, meu amigo e meu cirurgião. Meus amigos, eu queria resumir tudo que foi dito aqui em 3 coisas. Eu acho que a primeira é possível sim uma segunda cirurgia se você não teve um bom resultado por alguma razão. Claro que sim, claro que é. Mas é muito importante que a gente, primeiro, estude bem o caso, como nós chamamos nas nossas discussões médicas, para tentar ver se há algum problema com aquela operação. Se houver, melhor, a gente pode tentar resolver esse problema, é algo mais claro, mais objetivo. A segunda coisa é que existem operações diferentes. É possível transformar uma operação numa operação diferente. Evidentemente que isso precisa ser muito bem pesado na balança de riscos versus benefício. E só um cirurgião experiente tem condição de fazer essa avaliação, porque é uma decisão importante que você vai tomar na sua vida. E a terceira coisa, nunca é demais enfatizar. Cirurgia bariátrica não é um tratamento que o cirurgião só consegue fazer bem feito. Cirurgia bariátrica envolve equipe. Infelizmente, todos os colegas aqui sabem disso, por questões financeiras, de plano de saúde, muitas vezes a gente vê muitos pacientes se operar sem o devido preparo, sem uma equipe multiprofissional integrada. Porque não basta ter equipe, é preciso que ela seja integrada, é preciso que elas estejam falando a mesma língua, é preciso que o capitão esteja presente na frente aí do navio, guiando todo mundo, alinhando esse discurso e essa filosofia de tratamento. Um cirurgião que pede um laudo de uma psicóloga porque o convênio só autoriza para aquela, mas que nem conhece, você está correndo um risco muito grande de ter um resultado ruim. É preciso equipe. E, infelizmente, isso custa, é verdade. Mas isso dá uma chance máxima de ter um bom resultado. Eu acho que é isso. Obesidade é doença crônica. Eu já tenho pacientes operados há mais de 20 anos. Em 20 anos, muita coisa muda. Muda no seu corpo, muda na cirurgia que a gente fez há 20 anos atrás. Ela está diferente. Pode ser que ela precise de algum ajuste ao longo dos anos, é possível pela cronicidade que essa doença tem, a gente não cura, a gente controla na maioria das vezes, mas as coisas podem mudar depois de tantos anos, medicina evolui,
e é preciso um cirurgião e uma equipe experiente para avaliar e ajudar. Boa noite a todos, grande abraço, sempre um prazer estar por aqui. Pessoal, vocês viram a quantidade de informação que a gente passou aqui para vocês, 4 feras, 4 super, hiper, mega especialistas com uma experiência fenomenal. Essa é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nosso presidente Marcos Leão. Esse é o Bari Live. Nosso Bari Live, todas as quintas-feiras, às 20 horas, estaremos aqui transmitindo informação com competência, informação idônea, informação técnica de qualidade. Essa é a missão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito obrigado, boa noite, um bom final de semana a todos. Abraço a todos, bom ver todo mundo aí. Felicidade. Muito prazer, né? Assim, eu queria muito, né? Eu queria muito fazer essa cirurgia. E por causa da coluna até, né? E por causa do diabetes também, porque o diabetes, ele atrapalha muito a vida da pessoa. E para mim foi assim, nasci outra vez, né? Para mim foi excelente. De vigor, de paz, né? De tranquilidade. E hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu consigo andar tranquila, eu sou mais leve, eu era muito pesada. O diabetes atrapalhava muito também, porque aumentava demais. E agora o diabetes é super controlado. A cirurgia metabólica eu descobri através da internet. A vida mais difícil de uma pessoa com diabetes é ela querer comer e não poder. Isso é triste, porque se comer, ela vai ficar doente e ela vai morrer com certeza. Então, o que é mais difícil, eu acho que é isso. É você ter vontade de comer e não poder.